compartilhar a palavra nessa noite, no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo de número 40. No 40 não é propriamente no 40, é no final, mas eu quero ler para poder a gente entender. É uma leitura longa, mas fala de cura. Já recebe a cura, fica ligado. Tu sabe a área. Tu sabe a área. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, Lucas, no capítulo 8, versículo de número 40, que tem dois acontecimentos. Aleluia. Diz assim: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostando seus pés de Jesus, rogava-lhe que ele entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostou-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. E como logo sarara, e ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente, será salva. Entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro e Tiago, João e o pai e a mãe da menina, e todos choravam, pranteavam, e ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta, mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e eles mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Naquela hora ali, né, que Jairo foi pedir ajuda, e Deus não atendeu, o Senhor Jesus não atendeu ele naquela hora. Né? Jairo era um homem muito rico, importante, poderoso. Ele achou que na mesma hora ia acontecer, mas não. Tinha alguém ali necessitado, muito necessitado, gritando, né? Ele viu como é que estava aquela mulher e ele atendeu ela primeiro, né? Às vezes a gente fica: por que atendeu fulano, não me atendeu? Às vezes a gente pensa, né? Por que fulano foi curado, eu não fui? Espera no Senhor. Um dia desse eu estava aqui falando: espera, Primeira Igreja Batista de Jardim Meriti. Cada um tem seu dia, né? E naquele dia, aleluia, Deus, o Senhor Jesus, né? Ele fez aquele grande milagre na vida daquela mulher. Aquela mulher estava, acho que era a última porta que tinha para ela, vamos dizer assim, né? Porque ela já tinha batido em muitas portas, mas ela ainda não tinha batido na porta certa. Aleluia. Não tinha batido na porta certa. Ela bateu, as portas estavam tudo dando errado. Mas hoje o Senhor, né, bate na porta do Senhor. Senhor, me ajuda. Aleluia. Senhor, me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jairo, ele olhou o que aconteceu ali, né? E as horas vai passando. A multidão até ele chegar lá onde que Jairo chamou ele para ele ir. Aí chegou alguém de lá e falou: olha,
a tua filha já está morta. Incomoda ele não. Aí Jesus, ouvindo, respondeu: não temas, crê somente, será salvo. E ele está chamando a gente hoje, eu até botei ali um título, somente crer. Aleluia, crê somente, não temas. Guarda isso no teu coração, crê somente. Hoje o Senhor está, aleluia, está trazendo vida. O que está morto lá na tua casa? É na tua casa. Tu sabe o que está morto. Tem sonhos, tem planos. Vida espiritual de muitos, né, que estão em casa hoje, né? Mortos espiritualmente. Mas hoje o Senhor está trazendo vida. A gente tem que crer nessa palavra. Se é isso que Ele está falando, aleluia. Irmão, a gente, quando Deus dá uma oportunidade para a gente, não pensa que a gente pega a Bíblia e vai ser isso aqui, não. A gente ora, a gente pede para Deus confirmar, a gente fica ali naquela luta, irmão. Pelo menos eu sou assim. A gente fica ali pedindo muito a Deus, porque é uma coisa muito séria isso daqui. E se Ele está falando para mim, para você, crê tu somente, não temas, porque a gente precisa ouvir isso hoje. A igreja precisa ouvir isso hoje. Porque você está temendo. Eu dou vida. Eu dou vida. Aleluia. Eu envio cura lá na tua casa. Aleluia. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. E um dos comentários diz que o melhor momento de gerar um milagre é quando nos humilhamos, reconhecemos que só Jesus pode nos ajudar. Foi o que aconteceu com Jairo. Importante, rico, poderoso. Mas Jesus não atendeu Jairo na hora que ele pediu. No caminho tinha uma mulher. Ele socorreu ela. Tinha uma distância. Eu não sei qual é a distância, não entendo, né? Para chegar até aquela casa. Mas, aleluia, ele chegou até aquela casa. Porque você chama ele para ir na tua casa. Aleluia. Ele não vai, aleluia, ele não arromba a porta, ele é tão educado, né? A gente que chama, a gente que bate, e ele abre. Aleluia, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Então, e aquele amigo dele, está falando que é um príncipe também da sinagoga, amigo dele, já vi até numa versão que falou que era um empregado, eu não sei explicar muito bem isso, mas foi alguém que falou que ela já tinha morrido. Mas interessante que, entrando na casa, ele não deixou aquelas pessoas entrar naquela casa. Porque nem todo mundo está ligado. Aí o Senhor me fala para me falar assim, ó, cuidado com quem está na tua casa, entra na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado. Quem está indo lá na tua casa? Será que está no mesmo pensamento? Será? Então ele não deixou aquelas pessoas entrar. Só ele, aí eu contei 7, né? Vamos lá. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão ele, né? Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai da menina, a mãe da menina e a menina. Louvado seja o nome do Senhor.
E aquele povo tudo chorando. E ele disse: não chore, não está morta, mas dorme. Começaram a rir, sabendo que a menina estava morta. Eles viram que ela estava morta. Começaram a rir, né? Tem tanta gente rindo, tem tanta gente que não está acreditando, duvidando. Não adianta mais não. Às vezes até uma pessoa amiga fala para a gente: não luta mais não, tem jeito não. Não acredita nisso não. Acredita em Jesus. Acredita nele. Porque Deus é o Deus do impossível e faz aquilo que nem eu nem você faz. A gente pode ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor juiz, mas o poder do impossível está nas mãos do Senhor. Então a gente tem que crer nisso, que Ele faz o impossível pela minha vida, pela sua vida. Então você crê. Você pode não ter, né, uma menina em casa nessa condição, mas pode ser o casamento, que você acha que está morto, né? Pode ser. Tantos planos que você fez, já passou, não vai acontecer. Mas hoje Deus dá vida. Lembra disso, coloca na tua mente. Deus dá vida, é hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, começaram a rir. E ele, aleluia, pegando na mão dela, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E seu espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe desse de comer. Olha só, quem foi lá, olha só, falou muito aqui de pai, até a gente louvando o pai, foi o pai da menina, porque a mãe da menina estava cuidando dela lá em casa. Louvado seja o nome do Senhor, olha aí. A maioria aqui, sempre nas igrejas, é mulher, né, pastor? É mulher, né? Mas olha aí, o Senhor chamando a atenção dos homens. Olha, eu também vi isso daí. Você está lutando? Você está pedindo, homem, pai, pela tua família? Ou você está deixando sua esposa orar sozinha? Não, ela já vai, não precisa não. Precisa. Tu precisa orar pela sua família. Tu precisa buscar pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Desceu fresquinho do céu, pastor. Aleluia. Louvado, glorificado. Isso aí é despertar, irmão, para despertar a pessoa. Isso que Deus faz. Então, foi ele que foi até Jesus pedir ajuda. E a mãe está lá cuidando dela. E ele ainda, né, falou, quando ela voltou, que ele ressuscitou ela, dá de comer, cuida dela. Aí eu fico pensando, será que a gente está cuidando? De verdade? Tem sentido. Louvado seja o nome do Senhor. E seus pais ficaram maravilhados e lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido, né? Ele não ia falar mesmo, né? Ele não ia, religioso, durão, o cara, ele não ia falar. Mas eu creio que, aleluia, né? Ali naquela hora, a palavra diz assim: mas seus pais ficaram maravilhados. Então, naquela hora ali, ele reconheceu, né, o poder de Deus, que Jesus, ele cura. Esse Jesus que a gente fala,
Não é um Jesus que só fazia, porque hoje a fé está muito... As pessoas não crêem na forma que deveria crer, de verdade. É o mesmo que curou aquela menina, que está aqui hoje com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. O problema de Jairo estava em sua casa. Aí uma pergunta: onde está seu problema? Vai para Jesus, pede ajuda a Ele. Você já fez tudo o que você tinha que fazer. Não tem jeito. Jairo viu a multidão, não perdeu a oportunidade e disse: agora. É hoje, eu não posso perder essa oportunidade. Minha filha está lá, ela está quase morta. Ela não estava morta ainda. Ela estava quase morta. Mas chega alguém, ela morreu. Então, ali naquele dia, ele curou aquela mulher e ressuscitou a menina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra também, assim, tem uma outra passagem também, de alguém também que, aleluia, foi uma criança também, né? Vamos ler aqui. Irmão, desperta. Desperta. É para a gente despertar, né? Aquela mulher também, né? A sunamita. Aquela mulher, ela não tinha filho, ela era uma mulher rica, ela reconheceu, aleluia, aquele homem, que ele era um homem de Deus, e aquela mulher abrigou aquele homem na sua casa, fez lá um quarto para ele, né, para ele, quando ele viesse das suas viagens, ele ficasse ali, que está aqui na palavra. E ele ficou tão grato àquela mulher que ela ficou tão grata a ele. Vou fazer aqui um lugar para ele ficar. Não, ele ficou tão grato a ela que ele perguntou para ela se ela precisava de algo. Eu vou falar, você está precisando de alguma coisa lá com o rei? Eu vou falar com ele. Ela não falou nada. Aí Geazi, muito curioso, né? Geazi, muito curioso, falou: ela não tem filho. Aí ele falou para ela que ela ia ter um filho. E ela teve esse filho. E quando ele estava com 10 anos, ele foi para o campo com o pai dele e teve uma dor de cabeça muito grande. Eu estou aqui resumindo aqui. E ele morreu. Imagina como é que aquela mulher estava. Aí ela foi lá também. Ela fez também o que Jairo fez. Só que aqui era Deus, né, pastor? Lá era Jesus. Entendeu? Jesus sempre existiu, né? Porque no início ele fala que façamos, que já eram os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas só que ele não tinha ainda, ele não estava aqui ainda, era Deus. Não era Jesus, mas é o mesmo. Né? Os três de um só, louvado seja o nome do Senhor. Aí, aquela mulher foi falar com aquele profeta, e o profeta perguntou se estava tudo bem. Ela falou que estava. Ela não tinha falado nada. Depois ele ficou sabendo. Mas só que no caso dessa mulher aqui foi diferente. Vamos ver o que aconteceu. Foi também num quarto, aconteceu aquele milagre lá dentro daquele quarto. Olha, irmão, fica ligado na tua casa. O que aconteceu com a menina foi dentro do quarto. E agora, de novo, dentro do quarto. Olha aí. Em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo de número 32. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor,
subiu, deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre a mão dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa, e passeou naquela casa de uma para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas tinha lá naquela hora? 7. Quantas vezes aqui, ó? 7 de novo. 7 é o número da perfeição, não é, pastor? Porque em 7 dias o Senhor fez o mundo, não foi? As coisas que tem, né? 7 dias, que Ele fez tudo. 7 dias. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele menino, ele também ressuscitou. Olha só, é de família, é de casa, é de quarto. Olha aí, se liga. Louvado seja o nome do Senhor. É na sua casa. É na sua casa. Você hoje vai profetizar vida lá na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Sai daqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Chegando lá na tua casa, tu começa a passear naquela casa. Vai em todos os cômodos da tua casa. Começa a profetizar. Começa a pedir o Senhor para curar, para libertar, para trazer vida. Aleluia! Nevassi como ela soube. Aleluia! Porque é casa. Porque é casa. Creia que, aleluia, depois você vai testemunhar para a glória de Deus o que aconteceu lá na tua casa. É para a glória do nome do Senhor. Olha só que 2 situações que a gente pensa que não tem jeito mais. Meu casamento já acabou. Tem mais jeito não? Tem jeito! Aleluia! Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Meu filho não tem jeito. Minha filha não tem jeito. Minha esposa, ela parou no meio do caminho, ela não vem mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor está trazendo vida, mas você tem que crer. Que Ele falou para Jairo. Ele falou, não temas, crê somente. Eu falei no início, guarda essa palavra, não temas, crê somente. Porque a gente fica temeroso, irmão, a gente fica. Eu estava falando com a Mariângela, eu estou vivendo assim também. Mas eu estou crendo. Eu não posso baixar minha cabeça. O Senhor manda a gente olhar para o alto. Porque do alto que vem nosso socorro, aleluia. Eu estou dessa forma, irmão. Eu estou ligada com Deus, eu estou falando para o Senhor falar comigo, estou diante de uma decisão muito séria na minha vida, então eu preciso estar ligada, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso fazer a parte que cabe a mim fazer pela fé. Eu tenho que botar a minha fé em prática. Eu não posso simplesmente olhar as coisas e ficar parada. Eu tenho que agir, você tem que agir. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer o que o Jairo fez, enfrentou aquela multidão, né? Eu acho que ele jamais pensava na situação daquela, mas quando ele viu a coisa, né? Isso aí não tem como, eu vou atrás dele, eu vou onde que ele estiver.
para ele fazer alguma coisa, que nem aquela mulher também, ela viu aquele menino ali naquela condição ali e falou, não, eu vou lá hoje. O marido dela perguntou por que ela ia lá, e ela não falou. Quieta. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi lá falar com ele, né? E ele veio e ajudou ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, creia nisso. Creia no agir do Senhor sobre a tua vida, a tua casa. É casa, irmão, é casa. E eu vou falar outra coisa aqui de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Que ele também entrou na casa, eu marquei aqui, mas a sogra de Pedro. Aí já falou de um menino, falou de uma menina, e agora é a sogra de Pedro, que ela estava lá com febre. E ele chegou lá, ele curou ela estava dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor, e depois ela ainda se levantou e foi servir. Foi curada para servir. Olha aí. Fomos curados para servir. Jesus curou a gente. Jesus curou a gente para a gente servir. Aleluia, louvado, glorificado é o nome do Senhor. Ah, mas eu não estava doente. E os pecados? E os pecados? O que a gente fazia de errado? Ele curou a gente, lavou a gente, para a gente servir. Aleluia! Para eu servir de testemunho o que Deus fez na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda quero deixar algo aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, né, que nessa noite a gente venha crer, a gente venha, louvado seja o nome do Senhor, não temer. A gente tem um Deus, irmão, que verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Um Deus que, aleluia, louvado, faz o impossível acontecer. É o Deus Todo-Poderoso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Já é 9, nem olhei a hora, já é 9:07.